Louve o Senhor, tudo o que vive e que respira. Salmos 150. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Certamente podemos louvar a Deus com muitos cantos, orações, vida de espiritualidade, mas tudo isso deve levar a um louvor de vida pautado em nossas ações, decisões e testemunho. Ao longo da semana, refletimos sobre as observações e orientações de São Paulo sobre revestirmos do novo homem para que verdadeiramente pudéssemos viver nos mistérios e na graça de Cristo. E uma vez mais hoje, temos esse chamado para sermos diferentes. Não apenas no diferente de destacar, mas no diferente no testemunho da vivência da fé e na profundidade do amor. E a liturgia da palavra de hoje nos convida a unir o ensinamento paulino de Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 a 17, que está na primeira leitura, com o Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos 27 a 38. E qual é a exortação de Paulo? Revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Então vejamos. Revestir-se não é apenas um aspecto externo estético para que as pessoas olhem para nós, achando que nós somos diferentes apenas por isso, mas a grande diferença vem quando exatamente o nosso revestimento vem pela compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E nesse caminho, no Evangelho de hoje, Jesus vai além, pedindo-nos: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. À primeira vista, parecem exigências impossíveis. No entanto, Paulo e Jesus mostram que este caminho é possível quando o amor de Cristo habita em nós. Cristo não é apenas um objetivo de vida reduzido a uma mentalidade. Cristo é a nossa vida. E quando Paulo utiliza a linguagem do revestir-se, endiste, no grego, como quem troca de roupa, o cristão, pelo batismo, deixou as vestes do homem, o ser humano velho, e agora deve se vestir de Cristo. Essa nova roupa é feita de virtudes teologais e morais, compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O ápice é o amor, o ágape, chamado de o vínculo da perfeição. E o apóstolo ainda nos lembra que a paz de Cristo deve ser o árbitro no coração e que a ação de graças seja a respiração da alma. No Evangelho, o Sermão da Planície é uma versão lucana das bem-aventuranças e traz a radicalidade do amor cristão. Jesus vai além da justiça natural. Não basta amar quem nos ama, ele pede que amemos os inimigos. Ofereçamos a outra face, abençoemos os que nos amaldiçoam e sejamos generosos sem esperar retorno. No centro está a regra de ouro: fazei aos outros o que quereis que vos façam, no versículo 31. E no final, Jesus mostra o critério de Deus: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, está no versículo 36. E nesse sentido, quando Paulo, na primeira leitura, fala de revestir-se de Cristo e Jesus mostra o conteúdo dessa veste, o amor que não conhece limites. A compaixão de Colossenses se realiza no gesto de perdoar quem nos ofende em Lucas. A paciência se manifesta quando oferecemos a outra face sem buscar vingança.
A mansidão e a humildade se tornam concretas quando abençoamos os que nos amaldiçoam. A ação de graças se cumpre quando damos generosamente, confiando que o Pai nos dará medida transbordante. E São João Crisóstomo dizia que a veste de Cristo é o amor que une os inimigos e transforma em irmãos aqueles que antes se odiavam. Aqui está o vínculo perfeito. O amor é o cumprimento da lei, porque eleva o homem ao nível da misericórdia divina. E vejamos, em um mundo marcado por ódio, polarizações e vinganças, somos chamados a ser sinais contraculturais. Nas redes sociais, em vez de retribuir ofensas, podemos responder com serenidade e oração. Há quantos comentários de cunho religioso nas redes sociais que, meramente por discordâncias, as pessoas falam de coisas que muitas vezes não sabem ou, quando acham que sabem, acusam, atacam. Nas famílias onde há mágoas antigas, somos convidados a quebrar o ciclo da revanche pelo gesto humilde do perdão. No ambiente de trabalho ou na comunidade, a paciência e a bondade são testemunho silencioso, mas poderoso do Evangelho. E o cristão não há apenas quem é simpático, mas também quem fere, quem pensa diferente, quem rejeita. Este é o caminho de Cristo, o amor que se doa até a cruz. E nesse sentido, ser cristão não é vestir a roupa da vingança, mas revestir-se do Cristo, que nos chama a amar sem medida, nos pede que sejamos misericordiosos como o Pai, e Ele nos dá a paz que supera os ressentimentos. Se deixarmos a palavra de Cristo verdadeiramente habitar em nós, seremos capazes de viver a lógica do Evangelho: dar, perdoar, amar, mesmo os inimigos. E ao final, receberemos das mãos do Pai uma medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Nós não podemos nos alimentar de ideologias, muito menos de um contexto aos quais eleva-se o tom e deturpa-se a mensagem do Evangelho. Devemos verdadeiramente nos revestir daquilo que é humilde e compassivo, buscando sempre o discernimento à luz do Espírito Santo, para que tenhamos as melhores medidas e ações possíveis. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.